Alô, som. Ah, não tá saindo, né? Pode olhar, com o microfone ligado. Eita, ele... Eles receberam um link só agora, eles vão entrar. Ou são rápidos para entrar ou vão demorar um pouquinho. Eles reclamam se eles não entrarem, se a gente andar. Sempre vai ser avisado, vai fazer um pouco de um mini barulho. Como? Como assim? Como se fosse uma notificação. Eu vou ouvir ou eles vão ouvir? Você vai ouvir. Vou ouvir, né? Oi? Ah, tá. Tem algumas que... Eu perdi meu pendrive da aula daqui pro carro. Isso aqui não tem nada, não tem muita coisa não. Eu tenho que preparar a aula todinha de novo. O professor pode estar levando as sensações Hein? preparada. Oi? Pode estar levando as sensações sem estar preparada. Para onde? Pro laboratório? Ah, o pessoal não veio, a maioria não veio, era para só segunda, né? Vamos deixar para segunda. Viu? Porque aí a maioria não tem jaleco aqui. Aceito, é? Mas eu vou parar para fazer isso toda vez. Quem entrou? Aderiu a chamada. Olha, gente, nesse novo sistema aqui, quem aderir já está feito o registro da presença na aula. A gente vai dar uma tolerância, hoje não, porque a gente já está tarde, mas vai dar uma tolerância de 10 minutos. Quem estiver assistindo vai dar o ok aí, vai ficar registrado. Quem não der... Se pode rever, pode. Vai ficar no... É do mesmo jeito do YouTube. Você vai rever depois. Oi. Pronto, quem entrar, entrou. Como é, gente? Podemos revisar? Podemos revisar? Vocês querem a revisão? Porque a aula eu vou ter que preparar tudo de novo, a que falta. Muscular e glandular, ela lembrou bem. Eu tinha esquecido de glandular. Você e a Ruth não querem ficar ali não, porque eu fico dando as costas aqui a vocês toda vez. Não é melhor? Vocês ficam ali, quem fica... Eu sempre fico aqui olhando para o quadro e termino dando as costas a vocês aí. Licença aqui, professor do Jânio. Tá certo.
Não. Bom, gente, o sistema locomotor é composto por músculos, ossos e as articulações que ligam os ossos. O sistema locomotor, hoje nós vamos estudar o esqueleto, principalmente o esqueleto. Está faltando a aula de músculo, a gente vai ver na próxima aula, vou prepará-la que eu perdi, e a gente vai rever a aula de ossos, né? O esqueleto humano tem 206 ossos, considerando os ossos ligados pelo esqueleto. Se a gente considerar os ossos sesamoides, que não estão ligados ao esqueleto, nós temos 208 ossos. Mas, classicamente, a anatomia considera 206, né? Nós temos um esqueleto axial e um esqueleto apendicular. O esqueleto axial é esse central, formado pela cabeça, pelo crânio, pela coluna, pelo tronco, e o axial é esse formado pelos membros. O apendicular formado pelos membros. Então, nós temos, nos membros, nós temos os chamados ossos longos. No corpo humano, nós temos vários tipos de ossos. Nós temos ossos longos, ossos chatos, ossos irregulares, ossos planos, cada um com sua particularidade. Nos ossos longos, nós temos algumas estruturas que, a conhecer, é muito importante que a gente saiba. Por exemplo, nos ossos longos, nós temos um material ósseo mineralizado através do cálcio. Nós temos o elemento cálcio normalmente circulando no nosso sangue, mas no osso esse cálcio ele é mineralizado na forma de cristais. Ele se junta com o fosfato e nessa união do fosfato de cálcio formam-se cristais, que são chamados de hepatita de cálcio, que é que dá a dureza ao osso. Claro que tem muito cálcio aí, mas não é o cálcio na sua forma natural. É o cálcio na sua forma cristalizada. Por isso que ele é duro desse jeito. Essa matriz mineral do osso é a sua principal constituição. Nós temos o osso esponjoso e o osso compacto. Nós não podemos ter o osso todo esponjoso porque ele seria frágil. Então, nós temos o osso esponjoso em algumas áreas do osso longo, principalmente próximo às epífises, e o osso compacto na periferia da diáfise. O osso tem uma classificação, nas extremidades nós chamamos de epífises, e no centro a gente chama de diáfise. A diáfise, nós temos esse osso compacto, e no meio nós temos o canal medular. A medula óssea não misture com a medula espinhal. Medula espinhal é um órgão do sistema nervoso central. Medula óssea é um órgão do sistema hematopoético, o sistema que forma as nossas células sanguíneas. É na medula óssea que são formadas as células vermelhas e parte das células brancas, a maioria delas. Então, na medula óssea se fabrica o nosso sangue e os nossos anticorpos. Estão no sangue, são células especiais chamadas de corpos, células brancas ou leucócitos, e nessa medula nós temos aí, principalmente nos ossos longos. Os ossos planos e chatos não têm essa medula, né? Ossos irregulares, exemplo de ossos irregulares, a vértebra, o osso vertebral, da coluna vertebral, é um osso totalmente atípico, cheio de processos e um forame central onde passa a medula. O osso chato, os exemplos de ossos chatos e planos, a omoplata, chamada pá, também é um exemplo dele. Então, nós temos esse esqueleto a conhecer,
E nós vamos passar aqui algumas partes dele para que a gente possa... Pronto, função do esqueleto, sustentação, ponto de apoio e suporte para os músculos e proteção. Qual é a proteção que os ossos promovem? Principalmente o crânio e a medula promovem a proteção no nosso sistema mais nobre, que é o sistema nervoso central. Então, nós temos essa proteção, os ossos aí, a caixa craniana protegendo o encéfalo e a medula protegendo, e o canal medular protegendo a medula espinhal. Né? Os tipos de ossos, longos, curtos, como eu já falei antes, né, para vocês, chatos, irregulares, aqui, longos, chatos, irregulares a medula. A medula tem essa formação aqui. Aqui nós chamamos de corpo da vértebra, essa parte mais volumosa. Aqui o forame vertebral, onde passa a medula espinhal. Os processos transversos, lateralmente, e atrás, processo espinhoso. Aqui nós temos a omoplata, ou escápula, o nome mais recente e atual, onde nós temos esse processo aqui, chamado processo acromial, e esse processo caracoide, onde se une a clavícula. O osso longo é um exemplo maior de um osso, o maior exemplo que a gente tem para dar de um osso está nos ossos longos, onde nós temos cabeça, colo, a parte central, que é a diáfise, no meio nós temos a medula, né? E revestindo esse osso nós temos o periósteo. O periósteo é a parte sensível do osso. O osso em si não dói, mas quem dói é essa pelezinha que reveste o osso, chamada de periósteo. Ela é inervada e é bastante dolorosa. Às vezes os traumatismos não são suficientes para romper o osso. Só faz levantar o periósteo. Quando a gente faz o raio-x, está lá o periósteo levantado e as pessoas dizem, trincou só, não quebrou, porque só fez cortar o periósteo. E na cabeça aqui do fêmur, nós temos, dos ossos longos, uma cartilagem que é uma proteção para o osso, para que esse osso, em contato com o outro, não chegue a se desgastar. Então, essa cartilagem aqui é uma espécie de proteção dos ossos para que eles não se desgastem durante o atrito que eles vão ter a vida toda. O osso é uma substância viva. Todo dia tem fabricação de células e tem células morrendo. O osso não poderia ser diferente. Então, tem células se formando todo dia. E essas células no osso são chamadas de osteoblastos. Blastos são células jovens, células germinativas. Então, essas células formam células osteócitos todo santo dia. E tem as células que vão morrendo, envelhecendo, e elas são consumidas por um grupo de células chamada osteoclastos. Essas células são e servem para que a célula seja eliminada, seja consumida, já que não há um processo de excremento do osso, não tem como ele eliminar, então ela tem que ser destruída por essas células fagocitárias chamadas de osteoclastos. Elas consomem as células velhas. Então, o osso longo tem essas características. Aqui nós temos o centro de crescimento, ou chamado núcleo epifisário. Nesse núcleo epifisário, existe um osso jovem que está constantemente se multiplicando e faz com que esse osso vá crescendo e vá acompanhando o crescimento do indivíduo. Então, essa epífise aqui, esse núcleo epifisário aqui, ele com uma certa idade ele vai se calcificar, vai virar osso. Ele não é osso quando o indivíduo está jovem, até uma certa idade, até os 18 anos, quando a gente cresce, ele é um osso ele é uma estrutura mais mole, tipo uma cartilagem. Então, com o tempo, depois que você para de crescer, ele vira osso. Então, é chamado de núcleo de crescimento ou núcleo epifisário. É justamente aqui na divisão da epífise, que é a extremidade do osso, e a diáfise, que é a metade do meio do osso. Aqui, isso tudo aqui é a diáfise, é o meio do osso.
e tem a epífise superior e a inferior. O osso tem essa circulação todinha. Nós temos aqui uma artéria que penetra no osso e nutre o osso todo. Na parte mais compacta, não tem como circular vasos, não poderia, porque senão enfraqueceria o osso. Esse sangue é transmitido por difusão. O sangue sai, por difusão, ele sai penetrando nas células. Então, nós temos essa circulação todinha que vocês estão vendo aí no sangue. Esse aqui é o húmero, é outro exemplo de osso longo, é o osso do braço, e aqui é o fêmur, o maior osso do corpo humano, que é o osso da coxa. Ossos chatos ou laminar, né? Já foi visto, os irregulares. Escápula é um exemplo dos ossos chatos, os irregulares exemplos são as vértebras. Um osso longo tem duas epífises, uma diáfise, que é o que fica no meio, a parte do meio do osso, um canal medular, onde fica a medula óssea, as artérias que nutrem o osso e a cartilagem epifisal. Ossos da cabeça. No crânio nós temos duas partes do crânio. Uma parte de ossos que está em contato com o cérebro, com o encéfalo, e outra parte de ossos que não tem contato com o encéfalo. Então, os ossos da face. Então, na parte do neurocrânio, como a gente chama, nós temos o osso frontal, que é um osso único, o osso occipital, que é um osso único, e de cada lado da calota craniana nós temos um parietal direito, parietal esquerdo, temporal direito, temporal esquerdo e o etmoidal. Esses ossos fazem parte do osso craniano, que a gente chama de neurocrânio, porque ele está em contato com o tecido nervoso central. A outra parte do crânio, que não tem contato com o tecido nervoso, sistema nervoso central, são os ossos da face, né? São 14 ossos. Nós temos o maxilar, a mandíbula, os dois palatinos, 2 malares, 2 lacrimais, 2 nasais e 2 cornetos. E ainda tem o vômer, que está ali em cima, o vômer. Então, nós vamos ver isso lá na aula do laboratório, bem detalhado, que eles vão pegar em vários crânios, e a gente vai ver, porque a gente só vê esses ossos aqui pela frente, né? Vamos ver se a gente vê ali um crânio de frente. Esses ossos só são vistos pela frente. Se eu perguntar a vocês qual é o único osso do crânio móvel, nós só temos um osso móvel no crânio, que é a mandíbula. O resto são ossos fixos. No crânio também nós temos outra particularidade, que são as suturas cranianas. Essas suturas, no início da vida da gente, elas são móveis. Quando a gente vai nascer, essas suturas, esses ossos, eles chegam a se cavalgar. Cavalgar quer dizer, subir um em cima do outro. Ele se cavalga. Na hora do nascimento, quem tem a cabeça muito grande, é possível esses ossos cavalgarem. Mas, às vezes, nem sempre precisa cavalgar. Então, essa sutura fica aberta alguns meses, em torno de 3 meses. Ela vai se solidificar. Com o tempo, ela vai até diminuindo e até apagando. Vocês vão ver um crânio de uma pessoa idosa que tem lá no laboratório, ela é bem apagadinha. A gente sabe que aquele crânio é de um idoso por isso. Quando o adulto é jovem, a sutura ainda é presente, bastante presente. E ela é tipo uma costura. Ela não é reta, né? Ela sai serpenteando assim. Porque ela era assim. Então, ela, quando soldou, ficou assim, com essa estrutura serpentina. Então, essas suturas foram, anteriormente, uma articulação. São articulações fixas. Nós temos articulações fixas e móveis. As móveis são a maioria, mas as fixas são essas aí. E elas são conhecidas como cisdesmoides. Articulações cisdesmoides. São essas suturas do crânio que já foram articulares. Hoje elas estão sólidas. Então, cada sutura dessa tem um nome. Essa aqui mesmo, aqui,
é a frontal ou coronal. Essa aqui que divide em duas metades, uma direita ou esquerda, é a sagital. É a mesma divisão do cérebro e das divisões. Nós temos essa aqui occipital, e às vezes nós temos uma aqui occipital acessória. Nem todo mundo tem ela. Embaixo tem uma, às vezes só tem essa mesmo. Às vezes nós temos a acessória. Aqui nós temos alguns ossos da face, é fácil ver por aqui. O zigomático é esse osso daqui da frente que a gente chama de maçã do rosto, né? O zigomático. Nós temos o osso nasal, isso que a gente pega aqui no nariz não é osso, gente, é cartilagem. O osso é só essa parte superior aqui, o osso nasal. Na parte orbital nós temos o osso lacrimal, nós temos embaixo, aqui justamente na órbita, o ossinho também, o vômer. Temos o etimoide, que aparece também na face interna do olho, tá? Que é a asa maior do etimoide, mas ele aparece aqui também na cavidade orbital. São os ossos da face. O maxilar, a mandíbula, tá aqui, lembrar que é o único osso móvel da cabeça. Tronco. O tronco, tá? Formado pela coluna, a região cervical. A coluna nós temos a região torácica ou dorsal, a lombar, a sacral e a região coxígea, né? Nós temos na coluna nós temos 7 vértebras cervicais, né? 12 vértebras torácicas, 5 sacral e 4 coxígeas. Só que com a idade avançada essas vértebras se fundem e passa avançada não. Na fase adulta elas deixam de ser articulares, elas se fundem e formam o osso sacral e o osso coxígeo. Mas elas nascem divididas, 4, 5 e 4. Tá? Aí na região, na dorsal, nós temos 12 vértebras, na lombar 5 e na cervical 7. Lembrando que nós temos 2 vértebras especiais na coluna cervical. É a atlas, que é a primeira, que segura a base do crânio, e nós temos depois a segunda, que é a axis. A vértebra axis, ela apoia a atlas. Por que ela se chama atlas? Em homenagem ao deus grego, na mitologia grega, o deus Atlas segurava o mundo com as 2 mãos assim. Quem foi que não já viu em filme aquelas imagens? Um homem segurando o mundo com 2 mãos. Ali é o deus grego Atlas. Em homenagem a ele, há uma alusão, porque a vértebra segura o crânio, que é essa bola, foi dado o nome de Atlas. É fácil lembrar. E a axis vem a segunda axis. Axis é a segunda vértebra cervical. Ela apoia a atlas. Ela tem um processo especial chamado processo dentoide, que ela encaixa na atlas para apoiá-la, para ela ter firmeza e segurar o peso do crânio. Senão ela balançava. Então esse processo dentoide aqui é como se fosse um encaixe na atlas para que não haja desequilíbrio na cabeça, já que a cabeça é pesada e fica apoiada aqui nessa coluna desse tamanho. Então precisa... A vértebra atlas, se tiver lá no laboratório, vocês vão ver, ela é bem alargada, é bem diferente ela. Ela é assim. O orifício dela é bem largo, diferente das outras que são assim. Aqui fica o corpo aqui. As outras vértebras são mais ou menos assim. Aqui fica o corpo vertebral, aqui fica o forame vertebral ou medular, processos transversos e processo espinhoso. O orifício aqui da medula é bem pequenininho. Olha o tamanho da atlas, mais ou menos como é. É bem grande. Por quê? Porque a atlas está logo na base do crânio. O que é que tem na base do crânio? Vocês não viram o sistema nervoso central? O que é que tem? O tronco cerebral. Continuando com a medula. Quem é que continua com a medula? Nós temos aqui o mesencéfalo, nós temos aqui a ponte e nós temos aqui o bulbo. A atlas está mais ou menos aqui, ó.
pegando o bulbo, e o bulbo é bem largo, por isso que ele tem que ter esse buracão aqui, ó, para passar o bulbo. Depois do bulbo, o que é que continua quando passa da vértebra? Aí já é medula espinhal, então ela já é mais fininha, já passa por um orifício menor. Por isso que a Atlas tem esse buracão alargado assim, ela é bem diferente. Quando vocês verem, vocês já vão saber que ela é a primeira vértebra da coluna cervical. A região lombar. E nessa coluna aqui, vocês lembrem que nós temos quantos pares de nervos saindo daqui de lado? Não esqueceram não ainda, né? Nós temos aqui os nervos espinhais. Quantos são? Os cranianos são 12. E os espinhais? Foi pergunta de prova, gente. 31. Nós temos 31 nervos espinhais saindo aqui lateralmente da coluna. Estão esquecidos já? Hein? Acertaram? A maioria acertou na prova? Foi que eu perguntei quantos nervos cranianos, quantos nervos espinhais? 12 e 31. Lembrando que na nossa coluna aqui, ó, tem 31 pares de nervo saindo daqui. Esses nervos, nós temos entre cada vértebra, entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intervertebral, que quando adoece, quando ele protusa, protusar seria estufar. Quando ele protusa, quando ele sai do ambiente natural dele e invade aqui o espaço do nervo, que está passando aqui de lado, e começa a machucar esse nervo, nós temos a famosa hérnia de disco. Por que dá dormência? Porque ele machuca o nervo. O nervo é sensitivo, dá dormência, formigamento, dor. Então precisa o indivíduo tomar remédio vários dias para que esse disco desinche e volte para o lugar dele, pelo menos em parte, para deixar de estar machucando o nervo, a raiz nervosa. É a origem da hérnia de disco, é isso aí que acontece. Quando você faz um esforço maior, um peso, trabalha de forma errada, isso aqui termina machucando o disco e inflamando ele. Você tem a chamada hérnia de disco na coluna, também que é aí. A outra parte do tronco, seria a outra parte do esqueleto axial, seria o tronco. Coluna, pescoço, né? Cabeça e o tronco. Aí nós temos, na parte do esqueleto, o maior representante seria a caixa torácica, formada pelas costelas, pelo externo e atrás pela coluna dorsal ou torácica, né? Nós temos 12 costelas, certo? São 7 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Então, essas costelas são chamadas de verdadeiras porque ela sai lá de trás da coluna, onde ela está ligada, no processo transverso, e vem aqui para frente, ligado no externo. O externo é esse ossinho aqui, que o povo chama de titela, na titela do peito. Então, é o externo. Lembre que o externo é isso aqui. Nós temos... Oi. Tem algumas meninas que não vão entrar na aula, eu acho que é para vocês aceitarem. E é onde é? Não é negócio de internet, não é comigo não. Diga aí. Diga aí. Vem aqui, chegue. Aceita aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Convite, né? Aqui. Ah, não, aqui é gravar. Ah, isso não é comigo não, mas eu vou. Levantar a mão. Hein? Levantar a mão. Ele falou que era aqui. Não, tá aparecendo assim na tela. Mas acho que é porque... Acho que ela mandaram, né? Na sequência. Pra você ter um barulhozinho quando chegar, né? Professor. Aceitar. Vai aparecer mais, então. Bom, deixa eu ver se ela... Mas só foi uma que aceitei, né? Tem mais, né? Petra. Fátima.
Nossa. Bora, gente. Liga aí. Oi, boa noite. Boa noite. Como é aqui? Liga aqui, chega aqui. Vem aqui. Não é comigo não isso aqui. Já? Mas, não, mas sem várias, não? Então deixa pra lá. Bom, então... O manúbrio, essa primeira parte aqui do externo, ó. O corpo, e essa pontinha aqui chama-se apêndice tifóide. E aqui nós temos as costelas se ligando. As que se ligam no externo são chamadas de verdadeiras. E as que não se ligam são chamadas de falsas. Essa aqui. Uma, duas, três. Elas se ligam, não se ligam no externo, se ligam na cartilagem da última, ó. Pergunta de prova, viu? E essas duas aqui são soltas, ó. Como elas não se ligam a nada, são chamadas de costelas flutuantes. Estão no, parece que estão voando, estão no ar, ó. Certo? A costela, os vasos, os vasos, os vasos correm aqui, ó, na parte inferior da costela, no bordo inferior da costela correm os vasos e os nervos, tá? Quando a gente vai fazer uma abordagem torácica, um indivíduo sofreu um acidente, está com derrame na pleura, se você tem um derrame pleural, vai lá para o hospital, o médico vai fazer, se for pouco derrame, ele vai fazer uma punção pleural, uma agulha desse tamanho, bem grossa, a gente vai chegar aqui no quinto espaço intercostal e vai meter a agulha aqui, mais ou menos na linha axilar média. A gente faz uma medida aqui na linha axilar média e a gente faz uma perfuração aqui para puxar aquele líquido. A gente tem que furar aqui na parte de cima da costela, porque se a gente furar aqui, próximo ao bordo inferior, a gente pode pegar algum vaso e dar provocar uma hemorragia. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente palpa a costela e faz na parte superior aqui. Penetra com a agulha aqui ou com um dreno. Quando o líquido é muito, que a agulha não resolve, a gente vai ter que passar um dreno aqui para o indivíduo ficar aqui com aquela mangueira uma semana puxando o líquido. Então, por isso que a gente faz a punção no bordo superior da costela para evitar fugir, para a gente fugir dos vasos e do nervo que corre aqui no sulco costal. Tem uma depressão na costela aqui no bordo inferior, que é onde corre justamente os vasos e o nervo costal. Está aqui a costela, né? A costela tem essa deformidade fisiológica, uma lordose, uma cifose, uma lordose, uma cifose. Tá? Uma lordose para frente, uma cifose, tá? Então essa lordose cervical e essa lordose lombar é fisiológica. Agora, se for demais, é que é patológico. Olha aqui o modelo da vértebra lombar, torácica, é essa aqui. São os processos articulares, processos transversos e processo espinhoso. E aqui o forame medular. Aqui é o corpo vertebral. Uma vértebra se articula com a outra através desses processos articulares aqui. Aqui, 7, 12, 5 vértebras lombares. Aqui, no finalzinho de um adulto, já não tem mais aquelas 5 vértebras. Nós temos o sacro, a gente já fala sacro e cóccix. Não tem mais aquela divisão. Ossos externo, manúbrio, corpo do externo e apêndice tifoide, já falei. Costelas, né? 7, 3, 10, mais 2 flutuantes, 12. Membros. Agora nós vamos para o esqueleto apendicular, de apêndice. Como eu disse a vocês, tudo que está ligado a um corpo é um apêndice. Né? Se eu tenho um corpo aqui principal e esse braço está aqui, esse é um apêndice. Então, por isso que o esqueleto é o esqueleto apendicular. De membros. Nós temos, nos membros superiores, nós temos no braço o húmero, no antebraço nós temos o raio e a umbo.
No membro inferior, nós temos o fêmur na coxa, a tíbia e a fíbula. Ligado a esses ossos, nós temos a principal articulação. A articulação mais perfeita que nós temos no corpo humano é a do ombro. Permite inúmeros movimentos. Permite a gente fazer uma rotação de 180 graus ou mais com o braço, sem sofrer alteração. Se a gente forçar, pode ser vai além de 180 graus. Então, é uma articulação perfeita. As articulações sinoviais são aquelas que permitem maior número de movimentos. Né? São articulações que têm líquido no seu interior, que tem sinóvia. Sinóvia é uma espécie de um lubrificante para que não haja desgaste do osso e o osso se movimente com maior facilidade. É um lubrificante. Então, a sinóvia, ela é contida nas articulações, como do joelho, do ombro, através de uma cápsula articular, uma cápsula fibrosa, chamada de bursa. Bursa, do latim, quer dizer bolsa. Bolsa. No latim é bursa. Então, por isso que quando o indivíduo tem uma inflamação da bursa, ele tem uma bursite. Ninguém sabe por que esse nome tão feio no ombro. Ninguém imagina por quê. Porque o nome daqui é referente à bursa. Né? Por isso que você tem uma bursite. Então, é uma das doenças mais comuns da articulação, é a bursite. Primeiro você tem as bursites, que são as inflamações dessa cápsula. Depois vocês têm tendinite, vocês têm calcificações, tem tudo que pode ter numa inflamação. Artrite, artrose, seria a fase final de uma inflamação, seria a artrose. Primeiro vem a artrite, a inflamação articular, depois vem a incapacidade articular, que seria já a artrose. Seria já o emperramento daquela junta, o travamento dela. Aí é uma junta já totalmente deformada, sem líquido, com ruptura de estruturas. Então, nós temos no membro superior uma das principais articulações do nosso corpo, a articulação sinovial do ombro. E dentre elas nós temos várias estruturas, que não vem o caso de falar, que é na parte muscular, viu? Mas no húmero nós temos, no braço nós temos o húmero, no antebraço nós temos o rádio e a una. Na mão nós temos os ossos do carpo, que são 8, o metacarpo e as falanges. Tá? As falanges nós temos a distal, a média e a proximal. Os ossos do carpo são 8. Nós temos o escafoide, o semilunar, o piramidal, o pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e hematal. O metacarpo, 5 ossos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, metacarpiano. E as falanges nós temos proximal, mediana e distal. Nós só não temos as 3 no hálux e no polegar. O hálux nós só temos 2 e no polegar nós só temos 2. Mas no restante nós temos as 3 falanges. Está aqui o húmero ligado. Opa! O húmero se ligando aqui na escápula. Né? A escápula, nós temos no osso, o húmero, nós temos a cabeça do osso que encaixa numa cavidade arredondada da escápula, chamada cavidade glenoide, que permite os movimentos, como eu falei, de 180 graus, é um movimento bem amplo, né? E essa cavidade aqui, nós temos o processo acromial e o processo caracoide fica lá atrás. O processo acromial ligando-se à clavícula, articulação da clavícula, e toda a estrutura muscular dando suporte a esse ombro para que ele possa fazer isso aqui, movimentar de todo jeito. Tendões. Tendões não é nervo. A gente chama de nervo de forma errônea. Nervo, você viu, nervo é uma estrutura do sistema nervoso central. O que a gente tem que chama de nervo são tendões, gente. Todo músculo, vocês vão ver na aula de músculo, no final dele tem que ter um tendão, senão ele não tem como se agarrar no osso. Quem se adere ao osso, quem adere ao osso não é o músculo, é o tendão. Tendão. E essa história, vamos deixar de chamar músculo de nervo,
Ah, não, eu comi um músculo, um nervo do músculo. Não, não, todo músculo, toda carne que a gente come é músculo. Aquelas carnes mais duras é um músculo que o animal deve trabalhar mais, aquela estrutura muscular, por isso que ela é dura. A carne do pescoço é dura porque o boi precisa manter aquele peso todinho da cabeça o tempo todo naquela posição. Ela é dura. A parte da perna é dura, ninguém gosta de comer porque é músculo que o boi passa andando o tempo todo e deixa aquela carne dura. Mas é músculo, não é nervo, né? A parte tendínea que liga o músculo ao osso é aquilo que é aquela parte estrutural branca que a gente chama de nervo erroneamente, né? Não é nervo. É tendão. Então, nessa parte aqui todinha, tanto do acrômio, do coracoide, aqui tem vários tendões, do bíceps, esse bíceps aqui do braço se adere aqui, tem um tendão bem longo do bíceps que vai para essa articulação do ombro. Nós temos o subescapular, o supraescapular, o músculo espinhal, nós temos o redondo menor, tudo são músculos que vocês vão ver nessa articulação aí. O tendão que mais lesa no corpo humano é do ombro. Por quê? Porque é a articulação mais eficiente que a gente tem, é a que mais a gente usa, então por isso que é a mais lesada. É a articulação mais lesada do corpo humano, é o ombro. E dentro das estruturas lesadas aí, nós temos um músculo chamado supraespinhal, que é o que mais trabalha, que permite os maiores movimentos, e por isso também é o mais lesado. É o tendão mais lesado, é o tendão do músculo supraespinhal. Todo músculo recebe o seu nome e o tendão recebe o mesmo nome. Tem o músculo supraespinhal, tem o tendão supraespinhal. Tem o músculo do redondo maior, tem o tendão do redondo maior. Tem o músculo do infraespinhal, tem o tendão do infraespinhal. Então, o músculo acaba num tendão. E essa estrutura todinha aqui dando suporte a essa articulação para que ela faça um movimento e não saia, não pule, não saia dessa estrutura. E em volta de tudo isso, a cápsula articular, fibrosa, grossa, consistente, dando resistência a tudo isso. Quando essa cápsula aqui folga, esse braço pode pular, saltar. O que acontece com algumas pessoas, que tem que ir para a emergência para colocar no lugar. Aqui nós temos os dois ossos do braço. Na parte lateral, nós temos o rádio. Lembrar que o rádio é o osso que se liga aqui ao polegar. Tá? A posição anatômica é essa. Se eu perguntar a vocês qual o osso do braço que está na posição medial em relação ao corpo, se o rádio está nessa posição aqui, ele está lateral. Quem está dentro está medial. Tudo que está se aproximando da região mediana do corpo é medial. Então, a una está medial em relação ao corpo. Tá? Então, está medial, o rádio está lateral. O que não é medial é lateral. Mão está aqui. Aqui são os ossos, os carpos, aqueles outros que vocês viram, né? Trapezóide, piciforme, são vários aqui. Nós vamos ver isso lá no laboratório, vamos tentar identificar a posição deles. Aqui são os carpos, os ossos da mão. Depois dos ossos da mão, nós temos os metacarpos. São esses ossos longos aqui, que formam a parte da mão aqui. Os carpos estão mais ou menos logo após o punho. Os metacarpos estão aqui se ligando às falanges. Nós temos 3 falanges. Proximal, porque está próximo da mão. Medial, porque está no meio das duas. E distal, porque está distante. Distal, medial e proximal. Proximal, a mão, o metacarpo aqui. E aqui estão os carpos. Tá? A una, o rádio. Olha quem está do lado do rádio. O polegar. Ó. Polegar tem um metacarpo e só tem 2 falanges, bem assim no ápice. Os outros têm 3 falanges.
Olha aí mais uma vez para gravar. Trapézio, trapezoide, capitato, hemato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. É para saber, professor, isso. Bom, os ossos do carpo são 8, não precisa vocês gravarem, mas saber que os carpos são 8. Se eu perguntar quantos ossos da mão, quantos ossos do carpo da mão? 8 ossos. Tem muita coisa para vocês saberem. Se vocês forem saber, é uma prova com 50 questões. Tá? Então, nos ossos da mão é carpo, nos ossos do pé é tarso. É fácil de lembrar, não é? Tá certo? Vamos ver os ossos do pé. Tá? O pé é formado por os ossos, os membros inferiores, os ossos formadores dos membros inferiores, a cintura pélvica, o fêmur, a tíbia ou a fíbula, antigamente chamava perônio, hoje não chama mais. Os tarsos, né? São os ossos do pé. Os metatarsos, lá nós temos metacarpos. No pé nós temos o metatarso, não é fácil de gravar? E as falanges do mesmo jeito, da mão. Os ossos da mão são chamados de quirodáctilos. Os ossos do pé são chamados de artélios. Artelhos ou artélios, depende da pronúncia de cada um. Artelhos são os ossos do pé. Quirodáctilos são os dedos da mão. Por isso que aquela massagem de origem chinesa se chama quiropraxia. Né? O pessoal faz massagem com massagem dos dedos aqui. Quiropraxia, porque quiro quer dizer dedos. Quiropraxia, massagem dos dedos. Quirodáctilo, dedos. Então, essa origem dessa palavra, eu não sei a origem, qual é, mas provavelmente deve ser quirodáctilo. Quirodáctilo é o nome de dedos. Se eu falar o quinto quirodáctilo da mão, você vai saber que é o dedo mínimo. Primeiro quirodáctilo direito, terceiro quirodáctilo direito, no pé chama-se artelho. Vamos ver os metatarsos. Está aí, os metatarsos. Os tarsos, a tíbia, aqui, os ossinhos aqui, os tarsos. Os tarsos são mais fáceis, né? Porque nós temos 3 com o mesmo nome. 3 cuneiformes. Cuneiforme medial, lateral. 3 cuneiformes, navicular, cuboide, talos e o calcâneo. Ainda tem o domus, não aparece aqui, que é a parte superior. Ele sempre me dá esse bicho, mas nem esqueceu hoje. Mas tá para baixo ali. Ah, ele sobe, né? Deixa eu ver se ele vem aqui. Estou sem o celular, ué. Vou chamar ele aqui. Manda aí, faça o favor aí. Peça para ele trazer o controle. Estão vendo, gente? Então, é mais fácil de gravar porque tem 3 ossos com o mesmo nome. Cuneiforme, né? Lateral, medial. Falange, as falanges do mesmo jeito, né? Metatarso, as falanges. O calcâneo. E a cintura pélvica. A cintura pélvica, que faz parte também do esqueleto axial. Nós temos a crista ilíaca, o ilho, né? O cóccix, o pubis, o isquio. Né? O pubis é esse osso aqui, ele tem uma sutura aqui. Com a idade adulta, essa sutura também se funde, mas nas mulheres ela pode se abrir, principalmente durante o parto. Durante a gravidez, isso aqui fica bem molinho, se preparando para a hora do parto. E esse osso pubis volta a ter essa sutura que pode abrir. Depois ele volta a colar de novo. Aqui é um tecido, essa sutura aqui é colagenosa, e na hora do parto, isso aqui pode dar uma ampliada na cavidade pélvica. Obrigado. A cavidade pélvica,
Isso aqui chama-se pelve óssea. Antigamente chamavam bacia óssea, né? Então nós temos todos esses ossos que vocês estão vendo aqui. O ilíaco, a crista ilíaca, o isquio, o púbis. Isso aqui é uma bacia, isso aqui é o canal da bacia óssea. E isso aqui nós temos diferenças entre a mulher e o homem. Por exemplo, na mulher, este orifício da bacia aqui, ele é redondo. No homem, ele é meio triangular, assim. Por isso que permite os legistas identificarem. Uma das coisas que eles fazem para identificar quando o esqueleto é de homem ou de mulher é avaliar a bacia. Eles medem a angulação, observam, até a forma já dá para ver só no olho. Mas eles medem, fazem a medição, e essa bacia da mulher ela é mais arredondada do que do homem. No homem ela teria uma forma mais ou menos triangular. Seria, claro que não é um triângulo com ângulos agudos, mas seria uma bacia mais ou menos assim. Na mulher, mais ou menos triangular, mais ou menos assim. E na mulher ela é mais arredondada, para que haja a possibilidade do parto, do canal do parto propiciar um bom canal do parto. Então ela é chamada de bacia ginecoide. Bacia ginecoide é a bacia feminina. Então, nós encerramos aqui o esqueleto. Assim, tem as articulações, né? As articulações têm algumas classificações, gente. Nós temos... Eita, o ar, esqueci do ar. Swing, swing, swing. Parou. Tá assim, tá bom? Vai mais não. Mas ele não vai subir. Ele não vai subir. Quer que suba mais, é? Ah, sim. Quer que baixe mais a temperatura também. Aumentar? Aumentar. Verdade. 25. Aumentar. Mais a 26. Vai fazer calor. Mas a paletazinha não precisa levantar não, né? Eu já baixei a paleta. Pronto, nós temos as articulações móveis, né, ou de artrose, as semimóveis ou anfiartrose e as imóveis, que são as sinartroses. Se eu pedir a vocês um exemplo de sinartrose, numa articulação sinartrose, já falei no começo da aula, qual seria? Aqui não é móvel. Um exemplo clássico de articulação não móvel. Falei no começo da aula. Falei das suturas do crânio, que elas são consideradas articulações. E são articulações. Elas já foram móveis no início da vida. Mas hoje elas estão fundidas. Então elas são articulações. São chamadas de sinartroses. Sinartroses, as imóveis, né? E a anfiartrose, que são as semimóveis, exemplo delas são as articulações do dente com o osso. Por quê? Porque essas articulações elas também não são móveis, mas se precisar são. É só você levar uma pancada na arcada dentária que o dente amolece na hora. Entendeu? Então, é a articulação semimóvel. Na precisão, se você vai para o dentista, ele começa a dar uma forçadinha, bota um aparelho, com 8 dias seu dente mudou de lugar, né? Então, ela é semimóvel. Ela não é móvel porque a gente precisa do dente posicionado ali para mastigar. Mas, se precisar, ela se move. Então, as de artroses, os maiores exemplos são as articulações sinoviais. São as móveis, né? Os ossos, como eu falei para vocês, além dos ossos longos, chatos e irregulares, nós temos os sesamoides. Onde você encontra os ossos sesamoides? Olha o exemplo de articulação. Olha. Sim, nós temos também as semimóveis também entre os ossos longos. Entre os ossos longos, nós temos uma membrana chamada interóssea. E ela articula um osso ao outro. Os ossos do antebraço e os ossos da perna, que nós temos 2 ossos longos paralelos.
não é isso? No antebraço, o rádio e a una, e na perna, a fíbula e a tíbia. Esses dois ossos são ligados por uma membrana. Essa membrana interóssea, ela serve de articulação entre os dois ossos. Ela normalmente não é móvel, mas num movimento brusco, o indivíduo praticando um exercício, se precisar ou se levar uma pancada, ela permite certos movimentos dos dois ossos, sem romper. Estão entendendo? Gente, estão entendendo? É mais um tipo de membrana semimóvel. Se eu pedir na prova que vocês citem um tipo de articulação imóvel e outra semimóvel, vocês já sabem, né? Não é isso? Imóvel, a sinartrose, que eu falei, o maior exemplo são as suturas cranianas. E as semimóveis, essa do dente e essa dos ossos longos. E as móveis são todas as outras que a gente tem no corpo em movimento. Olha as estruturas de uma articulação. Eu já falei no início da aula, mas vou repetir. Por exemplo, porque o joelho tem uma estrutura especial chamada menisco. Né? Eu já falei na estrutura articular como um todo, falei muito do ombro, mas no joelho tem tudo aquilo que tem no ombro. Cápsula, ligamentos, tudo aquilo. Mas tem o menisco ainda. Por quê? Porque o joelho é o osso de maior impacto do corpo humano, é joelho. Quando a gente fica velho, só lembra de dor do joelho. Toda pessoa idosa só reclama, tem dor em todo canto, mas do joelho é onde reclama mais, porque é o peso do corpo todinho ali. Então, nós temos uma estrutura de amortecimento dessa articulação, que são os meniscos. São discos cartilaginosos que ficam entre um osso e outro. Quando o indivíduo fica velho, esse disco se degenera. Ou ele acaba, ou ele se funde com a articulação e a articulação perde o movimento. Essas estruturas fibrocartilaginosas, né, que permitem esse amortecimento do choque de um osso contra o osso. Tem os ligamentos, tem a cápsula, tem tudo. Né? No joelho nós temos uma estrutura especial, que não tem no ombro, que são os ligamentos cruzados do joelho. Os ligamentos cruzados do joelho, eles correm dentro do joelho. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Por isso que está o nome cruzado. Essa estrutura é para dar estabilidade ao joelho, para permitir que o joelho tenha uma estabilidade. Não faça isso. Então, esses ligamentos permitem estabilidade do joelho. Ligamentos do joelho cruzados e colateral medial e colateral lateral. É a mesma estrutura do ombro. Cápsula articular, ligamentos. A exceção seria os meniscos e os ligamentos cruzados. Está aqui os modelos de deformidades de uma coluna normal, lordose, cifose e escoliose. Cifose só é doença quando é exagerada, porque nós temos a cifose fisiológica da coluna. Né? Até certo grau é fisiológico. No pescoço nós temos uma lordose fisiológica. Na região lombar também uma lordose fisiológica. Só se passar disso aqui é patológico. Agora a escoliose é o desvio lateral da coluna, ou para a direita ou para a esquerda. A mandíbula é o único osso móvel da cabeça. Eu falei no início, né? A mandíbula é o único osso móvel do crânio, tá? Professor, o que acontece quando esse osso aqui, ele começa a estralar? Está lá. Essa mandíbula se articula aqui no maxila, numa estrutura chamada ATM. Articulação temporomandibular, tá? Essa ATM é a sigla de articulação temporomandibular.
Então, quando você tem uma estrutura dentária correta, você não vai ter alteração nessa ATI. A partir do momento que a gente começa a alterar a nossa arcada dentária, ou perdendo dentes, ou botando aparelhos que a gente bota toda hora, né? Para corrigir, aí começa a alterar a nossa articulação. E nunca teve, não, né? Nós temos uma doença chamada bruxismo, que o indivíduo, quando está dormindo, fica ringindo os dentes. Chama-se bruxismo. E isso força a articulação ATM. Só vai fazer um tratamento ortodôntico, que é uma placazinha, para você corrigir isso. Na hora que você corrigir esse ângulo que está deformado, a articulação volta a ficar no lugar dela e com o tempo vai acabar a dor e o estalo. Agora, se você não corrigir, esse estalo hoje vai piorando, depois vai estar estragada essa articulação, vai ser bem pior. Vai no ortodontista. Quem vai corrigir isso não é o médico, é o dentista. Tem um dentista especializado chamado ortodontista. Ele vai fazer uma medição nessa sua arcada. Ele vai saber qual é a diferença de uma articulação para outra. Vai mandar fazer uma plaquinha de nalho para você dormir com ela. Dormir ou passar o dia. Quem vai dizer? Para a noite. Por quê? Porque no seu caso aí deve ser bruxismo. O seu caso deve ser bruxismo. Já que você não alterou, não botou prótese nem nada, deve ser bruxismo. Aí você fica sem saber, você dormindo, fica mordendo. Isso é tensão emocional que faz isso. Tensão, estresse, faz isso. Aí você fica, olha, de noite. Quem falou daí? Alguém falou comigo, não sei o que é. Alguém falou comigo. Alguém falou Hein? Quem foi? Nada não? Aí você procura o ortodontista antes que não estrague a ATM. Mas o estalar, por quê? O estalar porque ela não está encaixando perfeito. Ela é assim, ó. Aí quando ela começa a ficar sem o encaixe perfeito, aí ela começa a dar aquele barulho aqui. Tá. Porque ela não está com o encaixe perfeito, por causa do desnível. Olha, tudo que vocês fazem vale aquele ponto. Eu só dou um ponto no final de tudo, eu dou um ponto. Agora, tudo que vocês fazem vale ponto. Você precisa tragar, pode, eu só quero que você faça. A intenção é vocês fixarem a aula, porque a gente falando aqui, a gente fala, mas vocês não fixam. É natural, isso é normal de todos nós. A gente não fixa só com balela. A gente tem que fazer, entendeu? Aí, você falou, façam direitinho, procurem. Não só faça por fazer porque vai ganhar o ponto, não. No final da outra turma ali, eu dei a 5, eu dei 1,5 ponto. E no final foi olhar, todos os trabalhos tinham sido bonitinho, digitado, com foto. A gente vê que a pessoa se dedica. Aí no lugar de dar 1 ponto, eu dei 1,5 ponto, a 5 só. De 42, eu dei 1,5 a 5. Porque a intenção é vocês aprenderem. Mas se você faz com dedicação, a gente sabe que você perdeu tempo fazendo aquilo ali. Você teve mais tempo de aprender, de fixar. Aí eu dei 1,5 ponto. Na turma dela. Agora tinha delas que só vinha com um papel assim de caderno, nem aquele pitoquinho arrancava. Nem aquele pitoquinho do caderno arrancava, só fazia o que fazia. Aí, paciência, né? Aqui são particularidades, aqui são conhecimentos gerais. O maior osso do corpo humano, o menor, tem no slide, depois vocês leem aí. Entendeu? O maior osso, o menor, essas coisas de... Pronto. Sistema muscular nós vamos ver na próxima aula. Tá? Aí eu pensei que era um slide, mas é no mesmo slide. Ó. Oi.
Estribo. O maior, eles estão dentro do ouvido interno. Há anatomistas que não aceitam que ele faça parte do crânio, outros botam ele como sendo ossos do crânio. Porque eles estão dentro do ouvido, eles são 3 ossículos, bem pequenininhos. Nós vamos estudar muscular outro dia. Tá. Que horas são? 20h15. Pronto, então, na próxima aula nós vamos fazer a... Próximo vai ser laboratório. Na outra já é a prova, né? Na outra já é a prova. 2 provas. Uma de laboratório. Não, segunda nós vamos para o laboratório estudar esqueleto. Estudar ossos. Na outra segunda nós já temos 4 aulas. Toda segunda a gente ainda tem 3 segundas e 1 sexta, se não me falha a memória. 1 sexta. A prova vai ser sistema urinário, reprodutor, sistema osteomuscular, glandular, urinário, reprodutor masculino e feminino, osteoarticular, muscular, linfático. Vai ser tudo o que falta agora. Vai ser tudo que falta ainda. Vamos revisar, tem tempo o reprodutivo e o urinário para a prova? Vamos relembrar aqui o sistema urinário. Relembrar aqui o sistema urinário para a gente... Faltam 12 assuntos aí, né, professor? Falta. A gente faz tudo na outra aula. Olha, o sistema urinário o sistema urinário é bem fácil, viu? Vocês vão para matar. A gente vai fazer o quê? É muito assunto ou deve cair umas 2 questões de sistema urinário?
O sistema urinário... porque são 6 assuntos, gente. Se for botar 5 questões de cada, vai dar 30 questões. Né? Não são... Olha, muscular, linfático, glandular, reprodutor, urinário, já vão 5. E aí? Imunológico, 6. 6 assuntos. Pronto. Olha, vamos também. Linfático também. Onde? Glandular que ainda falta. Olha, o sistema urinário é formado principalmente pelo rim. O órgão fundamental do sistema urinário é o rim. O rim, a estrutura do rim, nós temos uma estrutura parenquimatosa formada por uma medula e uma camada cortical. Isso é o parênquima do rim. O que é um tecido parenquimatoso, gente? O que é um parênquima? Parênquima é todo tecido especializado. Tá? O tecido do fígado é um parênquima, porque ele é um tecido único, só tem no fígado. Então, é o parênquima do fígado. O tecido renal é um parênquima, porque só tem no rim. Nós temos vários tipos de células. E tem várias células que se repetem. Em um lugar tem célula do conjuntivo, tem em vários lugares. Mas o parênquima de um órgão é aquele que só tem lá. Então, o parênquima renal é formado aqui por 2 camadas. Uma camada chamada medular, que é onde estão as pirâmides, e uma camada cortical, que fica na periferia do rim. Toda camada cortical, já está dizendo, córtex é periferia, é a camada mais externa do órgão. Se eu falo córtex cerebral, eu estou dizendo que é a camada mais superficial do cérebro. Se eu digo córtex renal, é a camada mais externa do rim. Então, isso aqui é o córtex. A camada cortical é onde fica o parênquima renal, juntamente com a camada medular. Na camada medular, nós temos uma estrutura especial chamada pirâmide renal, que é aqui onde ficam os glomérulos, tá? Que é a unidade funcional do rim. É ele que faz a filtragem do rim, da urina no sangue. Então, essa estrutura aqui piramidal, onde ficam os glomérulos, faz a filtragem do rim, faz a filtragem da urina, né? Depois que ele separa a urina do sangue, essa urina entra aqui nessa estrutura chamada cálice. Tem o cálice maior e o cálice menor. Hoje não tem mais divisão, é cálice. Então, a urina entra aqui nessa estrutura do cálice e o sangue retorna pela veia renal. A artéria renal entra aqui no hilo, a artéria, ela aqui entra no hilo e vai se dividindo em artéria segmentar, artéria arqueada, até chegar aqui na região cortical do rim. Então, ela nutre tudo isso aqui e os glomérulos, que são a unidade funcional do rim, faz essa filtragem. Da filtragem, quando sai a urina, ela vem para cá, do cálice ela vem para o bacinete, que é essa parte mais calibrosa aqui, que se continua com os cálices. Então, o bacinete transmite essa urina através do ureter até a bexiga. Está aqui o bacinete, a urina vem pelo cálice, cai no bacinete, chega aqui até a bexiga. Essa estrutura que vem do rim para a bexiga se chama ureter. Não é uretra não, viu? Uretra é aqui, ó. Da bexiga para o meio ambiente, para o meio externo. O meio externo. A uretra no homem tem cerca de 12 centímetros, de 10 a 12, na mulher tem cerca de 3 a 5 centímetros. É bem curtinha a uretra da mulher.
Por isso que ela tem mais infecção urinária do que o homem. Porque a urina sai no meio externo. E o meio externo é contaminado. Então é mais fácil uma bactéria penetrar 3 centímetros do que 12. 3 a 5 centímetros do que 12. Então, constantemente, a mulher tem infecção de urina porque ela tem uma uretra mais curta, que está próxima ao meio contaminado, que é a vagina e o períneo. Então, essa região aqui é a uretra. Essa estrutura aqui é a uretra, que leva a urina da bexiga para fora do corpo, para o meio externo. O ureter, não misture, traz urina do rim para a bexiga. Certo? Essa urina, aqui dentro nós temos várias estruturas especializadas nessa pirâmide. Nós temos túbulos que vão recolher sódio, potássio, impedir a saída do cálcio, impedir a saída da glicose. Então, são estruturas altamente especializadas, os túbulos renais. Os túbulos renais estão aqui dentro do glomérulo. O glomérulo é a unidade funcional do rim. Ele é um enovelado de vasos e de tubos. Se você fizer uma foto, são vários túbulos contorcidos, passando sangue e filtrando a urina. Ali, cada segmento daquele túbulo se especializa em alguma coisa. Um retém sódio, outro retém potássio, outro excreta a ureia, e aí vai formando-se a urina. O que é bom retorna para o sangue, o que não presta sai. O que é que não presta? Ureia e creatinina. E de onde vêm essas substâncias? Essas substâncias são tóxicas para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro. Se elas não saírem, com 3 dias nós estamos intoxicados. Nós estamos em coma urêmico. O indivíduo que não filtrar a urina dentro de 3 dias, se ele tiver uma insuficiência renal, ele vai ter um coma urêmico, que a gente chama de coma urêmico. Ele vai ser internado no UTI, porque a ureia é altamente tóxica. De onde vem essa ureia? Das proteínas que a gente come todo santo dia. O metabólito é a ureia. O intestino delgado absorve o que presta, o que não presta volta para o sangue. Quem faz a filtragem? O rim. Então, essa ureia e essa creatinina é eliminada pela urina. Esses são os venenos que o nosso corpo tem que eliminar pelo rim todo santo dia. Então, nós temos no nosso corpo 70% de água, nós temos um elemento regulador de pressão no rim. Por quê? Porque todo o líquido nosso passa pelo rim. A cada hora nós estamos circulando ali aquela quantidade de sangue, que nós já eliminamos em torno de 2 litros de urina por dia, de 2 a 3, a depender da quantidade de urina, de água que você bebe. E se você tiver, por exemplo, uma alteração de pressão, nesses túbulos aqui, o nome é túbulos, não é tubo, é túbulos, porque são finíssimos. Então, eles são túbulos. Esses túbulos aqui, nós temos aqui, tem vários túbulos, vários tipos de túbulos. Nesse glomérulo. Nesse glomérulo, nós temos um túbulo chamado túbulo longo, que ele tem os receptores de pressão. Receptores de pressão. Se por acaso a gente tiver com pouco líquido no organismo, esses receptores já vão acionar a sede para a gente, vão acionar o cérebro, dizendo que está faltando água. Esse camarada tem que beber água. Já vai acionar para a gente, o cérebro já aciona a sede. E ele se preocupa com a pressão do nosso corpo, que não pode cair. Se a pressão do nosso corpo cair, não vai ter filtração de rim, não vai ter filtração de urina, não vai ter bombeamento cardíaco. Nossa pressão tem que ser mantida. Então, existe aqui nessa estrutura desses túbulos um receptor chamado baroreceptor, ou seja, receptor de pressão. Que na hora que você tem perda de líquido, ou seja por uma hemorragia, ou seja porque você não se hidratou adequadamente, então a gente tem que tomar água, ou tem que repor na veia, se você perdeu, se houve um acidente, alguma coisa.
ele lança mão de uma substância aqui chamada renina, o nome já é do rim, porque é o rim que fabrica, que a renina vai lá no fígado e aciona outra substância chamada angiotensina, que já faz uma vasoconstricção para que a pressão se eleve. Para vocês verem quanto o rim é importante para a gente. Além da urina, tem todo esse mecanismo de regulação de água, de regulação de pressão, além dos outros órgãos, para vocês verem. Então, ela aciona a renina aciona a angiotensina, e a angiotensina se transforma em, se por acaso essa pressão não melhorar, com essa angiotensina 1 liberada pelo fígado, a angiotensina 1 se converte em angiotensina 2, que é uma substância já bem mais forte, bem mais intensa, e faz com que aumente a constricção da artéria, aumentando assim a pressão. Então, só para vocês verem o quanto o rim é importante para a gente. Pedra? Ah, não. A gordura no rim, você vai ver a angiomiolipoma, ela fica por aqui. Só se for demais, entendeu? Mas não é coisa que vem atrapalhar. O angiomiolipoma, geralmente, ele é localizado. É uma bolinha de gordura lá. É preciso tirar o rim? Não é preciso tirar nada. Nem a gordura, nem o rim. Você vai acompanhar. O angiomiolipoma é essa bolinha de gordura que tem lá. O que é que você precisa acompanhar? Por que você precisa acompanhar? O angiomiolipoma é benigno, mas tem alguns tumores que parecem angiomiolipoma. Você tem que estar acompanhando. De repente, não é angiomiolipoma. Você só sabe se for angiomiolipoma se você for lá com a agulha, tirar um pedaço e mandar a patologia examinar. Se for só pela ultrassom, o ultrassonografista vai dizer que acha que é um angiomiolipoma. Olha, médico e mecânico, cada um tem uma opinião. Nunca fique com a do primeiro, vá sempre na do segundo, na do terceiro. É. Pois é. Três médicos. Ah, então pronto, você tá médico e mecânico, cada um, você tem que ouvir a opinião de no mínimo 3. Entendeu? Cada um diz uma coisa. Aí você tem que ir para um especialista, viu? Vá para um nefro, certo? Que aí o nefro é o médico de rim. Tem o urologista, que é o médico do sistema urinário, tanto de homem como de mulher. O pessoal se engana, pensa que o urologista é só de homem. Não. O urologista também é o médico que trata as doenças do sistema urinário, tanto do homem como da mulher. Agora, o nefrologista é o que entende só disso aqui, ó. Vá para ele e faça uma ressonância ou uma tomografia, que aí você tira a dúvida. Se ainda tiver dúvida, tem que fazer a biópsia com a agulha. Por quê? Porque muitos tumores se assemelham um com o outro. Não existe... Medicina não é matemática, 2 e 2 são 4. Você bota o olho, eu acho que é isso. O outro olha, eu acho que é aquilo. Porque são muito parecidos. Aí, se você só tem a certeza, se fizer a biópsia, o exame patológico. Todos nós só temos essa certeza se fizer esse exame. Seja lá com qual tumor for. E o angiomiolipoma é um tumor localizado de gordura. Se for esse o seu. Angiomiolipoma é um tumor de gordura no rim. Então, o rim é essa estrutura. Se eu perguntar quais são as estruturas do rim, vocês vão me dizer pirâmide, cálice, né? Bacinete. A parte do parênquima, quais são as duas estruturas do parênquima renal? Medula e córtex renal. Essas são as duas divisões. Hein? Medula e córtex renal são as duas áreas, as duas estruturas do parênquima renal. Agora, os elementos que fazem parte do rim, pirâmide, os cálices e o bacinete. Isso aqui eu chamo de sistema coletor de urina. Cálice, bacinete e ureter.
é quem coleta a urina do rim e leva para a bexiga. Reunindo os três, a gente chama sistema coletor urinário. Cálice, bacinete e ureter. Qual a diferença do ureter para a uretra, gente? Exato. Bexiga para o meio externo. Para fora do corpo. Né? Que horas vocês têm aí? Que o meu está atrasado aqui. 9h05. Vamos ver o sistema reprodutor, né? Para gente terminar. Oi? Uretra, não misturar. Ureter é o canalzinho que vai lá do rim para a bexiga, levando a urina do rim para a bexiga. E a uretra é a que a gente elimina a urina. Aparelho reprodutor feminino. Quais são as estruturas do aparelho reprodutor feminino? Pelo amor de Deus, não mistura aparelho reprodutor com aparelho urinário, viu? Na prova da turma passada, misturaram. Era tanta. Botaram até uretra no útero aqui. Botaram uretra. Então, bom, gente. O aparelho reprodutor feminino é composto pelo principal órgão, o aparelho genital interno. Nós temos o aparelho genital externo, mas vamos falar do aparelho reprodutor, que é o aparelho genital interno, certo? O aparelho reprodutor feminino é composto pelo útero, pelos ovários, um direito e outro esquerdo, pelas trompas de Falópio